Cristo nunca pregou sobre nada que ele mesmo não pudesse ser o exemplo. E se somos cristãos, nós também nunca poderemos pregar sobre aquilo que nós mesmos não tenhamos vivenciado. Então, se eu vou pregar sobre vida abençoada, a minha vida tem que ser abençoada. Se eu vou pregar sobre fé, a minha vida tem que ser um exemplo de fé. Se eu vou pregar sobre graça, as minhas ações, atitudes, gestos, palavras têm que refletir graça. Se eu vou falar sobre misericórdia, eu tenho que ter exercido tzedakah sobre a vida das pessoas, misericórdia sobre a vida das pessoas, a fim de que eu possa falar sobre misericórdia. Se eu vou falar a cristãos, eu preciso ser cristão. Então, uma pessoa precisou ser preparada para poder falar sobre os perigos da apostasia. E esse preparo foi um preparo especial. Por quê? Porque essa é a ferramenta derradeira. E eu não sei se você sabe que o diabo tentou fazer Jesus apostatar. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É esta a frase que abre a porta da apostasia. Não há outro chamamento mais forte, mais inclusivo do que esse. Não há. A apostasia sempre vem recheada de prazeres. Então, eu quero que você atine para isso. E quero que você preste atenção bastante nisso. Porque talvez Deus queira que você apostate de algumas coisas para que você saia da apostasia da fé, que já está inclusive instaurada na sua vida. Então hoje, como disse de manhã, é noite de alinhamento. É uma noite profética de alinhamento. Então não perca nada, não perca nenhuma palavra. Fique ligado. Porque às vezes você está exigindo das outras pessoas o que você mesmo ou então porque você começou a fazer alguma coisa, você quer que os outros façam. Você ainda está começando. Você não tem condição de exigir nada de ninguém. Você precisa ser formado primeiro para tentar ensinar as outras pessoas. Você precisa ter caminhado por um caminho para ser um guia confiável. Então, eu vou trazer a você algumas coisas, lógico, claro, sempre, que você vai ficar de boca aberta. Mas eu quero que você coma tudinho. Não deixe nada de lado, não. Não, isso aí eu já sei. Esquece o que você sabe. Porque se você tivesse aprendido e utilizado o que você sabe, você não precisaria estar ouvindo de novo. Já que você está ouvindo de novo, é porque Deus viu que é necessário que você agora aprenda certo. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas.
Gálatas 1. Verso 13. Gálatas 1, verso 13. Acharam? Digam glória a Jesus. Pergunte para a pessoa do seu lado: está pronto? Você sabe que toda vez que essa pergunta vem, né, irmão? Vamos lá, Gálatas 1,13. Porque já ouvistes a respeito da minha conversão e maneira de viver em tempos passados, no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a Assembleia de Deus e a destruía. E eu avançava em judaísmo acima de muitos da minha idade. No meu próprio povo, o mais abundantemente zeloso, sendo eu das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, diga assim, quando Deus quis. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: está entendendo? Diga assim, é quando Deus quer. Isso. Mas quando aprouve a Deus, aquele que, havendo-me separado proveniente de dentro do útero da minha mãe, e havendo-me chamado por operação da sua graça, aprouve a Deus a revelar-me o seu Filho em mim, a fim de que eu o esteja pregando como boas novas, o Evangelho entre os gentios. Imediatamente eu não consultei nem carne nem sangue, mas subi para dentro de Jerusalém, aos que já antes de mim eram apóstolos. Ele disse, nem subi para dentro de Jerusalém, para os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para dentro da Arábia. Repete para mim, diga, o deserto da Arábia. Parti para dentro do deserto da Arábia e outra vez voltei para dentro de Damasco. Então, depois de 3 anos, diga 3 anos, subi para dentro de Jerusalém para face a face conhecer a Pedro. E permaneci com ele 15 dias. Só até aqui. Nós estamos falando de Paulo. O homem que decidiu ser preparado no deserto. O tempo do preparo é de Deus, mas ele escolheu aonde ser preparado. Ele não escolheu ser preparado ao lado de homem nenhum, e ele também não escolheu ser preparado ao lado dos apóstolos. Diga assim comigo, sabe a decisão. E ele foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos lá. E sabe quem é que foi ensiná-lo lá? Cristo. Cristo foi ensiná-lo lá, e possivelmente lá Cristo mandou que ele escrevesse uma missiva, uma carta para a igreja que estava em Jerusalém. E essa carta para a igreja que estava em Jerusalém nós chamamos de Epístola aos Hebreus. Nesta carta, Paulo, já no início da igreja, que estava sediada em Jerusalém sob os cuidados de Pedro, já no início da igreja, Paulo já traz os 6 perigos da apostasia. A igreja nem havia se desenvolvido e já estava se desviando, e é justamente por isso que hoje nós não temos uma igreja em Jerusalém. Porque às vezes Deus nos chama a atenção a respeito de determinados assuntos e nós damos de ombro. Deus fala conosco a respeito de alguns pilares que devem ser erguidos e mantidos de pé, a fim de que as vigas que sustentam o telhado da nossa fé, que vai receber pedradas, que vai receber mísseis, que vai receber bombas, mas nós não cuidamos dos pilares da fé.
e vamos ostentando as paredes. Nós ostentamos as paredes porque ninguém põe papel de parede na coluna. Ninguém põe quadro caro na coluna, ninguém pinta com tintas especiais a coluna, mas a coluna sempre fica escondida dentro da parede. Quem é que se preocupa em chegar para a parede da sua casa, onde está uma coluna que talvez você nem saiba onde esteja, mas perguntar para ela: vai tudo bem? Dificilmente algum de nós vai fazer isso, ou seja, você vai ser chamado de louco, não? Mas talvez se essa coluna, que aparentemente ninguém vê na sua vida, mas é o sustentáculo da sua fé, tivesse esse cuidado diário de se verificar as avarias que as tribulações da vida têm trazido, as avarias que o pecado consciente tem trazido, as avarias que os espíritos malignos que rodeiam as nossas vidas todos os dias, com bombas chamadas setas do maligno ou dardos inflamados do maligno, e que todos os dias não visam atingir as paredes. Paredes facilmente são levantadas. Levante uma coluna de novo. Muito próximo ao lugar onde nós moramos, um veículo atingiu um poste. Eu não sei se você sabe que um poste é uma coluna. E dentro de todos os postes tem ferros grossos. Mas esse carro conseguiu, mesmo sendo ele um carro de pequeno porte, ele conseguiu fazer esse poste partir numa altura de 1,60 m, 1,70 m de altura. Alguma coisa aconteceu que esse veículo saiu do chão para poder bater acima de um lugar que não se espera que se bata. E por isso ele achou fragilidade e o poste quebrou, mas a estrutura interna o segurou. Os ferros, os vergalhões seguraram toda a rede superior de alta tensão, 13.800 volts, que passa na parte superior, ainda está sustentada por aquele poste, que embora vejamos que está totalmente e quase destruído e terá que ser trocado, mas ele ainda consegue sustentar, porque o seu interior está intacto. É interessante que às vezes nós podemos olhar para alguém e ver ele totalmente destruído por fora, mas ele é um gigante por dentro. É isso que nós vemos com Jó, por exemplo. É isso que nós vemos com Davi, por exemplo, que teve que se esconder na caverna de Adulão, e ele lá foi descobrir que o interior dele não havia sido abalado pelas perseguições de Saul, mas pelo contrário, ele havia crescido de uma forma tão grande que ele pôde contaminar outros 300 com a mesma coragem, em nome do Deus dos exércitos, em nome do Senhor Jeová, a fim de que lutassem pela primazia das colunas da fé. Nós conseguimos entender isso quando este Paulo, ele se retira da condição de ter encontrado com Cristo no caminho de Damasco, ter ficado cego durante 3 dias. As escamas se lhe caíram dos olhos, a sua visão diminuiu, a sua potência. E esse foi um dos motivos de Jesus ter voltado no caminho de Emaús e ter resgatado a Lucas, um jovem médico, e que agora teria sim um bom princípio como missionário ao ajudar Paulo nas suas atividades, principalmente atividades de escrita dos pergaminhos gregos, cujas letras são de mais difícil entendimento do que o hebraico em si. A grande condição é que Deus, ele tem, no meio da tempestade, ele sempre tem caminhos muito claros. E é justamente por isso que no livro de Naum diz: Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. E por ele ter facilidade de caminhar no meio da tempestade, nós não devemos ter medo de raios, porque a própria Bíblia Sagrada diz que em meio aos raios e trovoadas, Deus fala com a terra. E esse Deus que fala por meio de raios e trovoadas foi esse Deus que tiveram medo no Monte Sinai, não quiseram subir ao monte e mandaram Moisés ser o seu representante.
é incrível como as coisas vão se casando quando nós simplesmente vamos passeando através das Escrituras. E vamos entendendo então porque é que Paulo é o escolhido para escrever à igreja de Jerusalém. E é interessante que na descritiva que ele dá aqui, ele diz assim: porque no meio dos meus irmãos eu me destacava no zelo. Eu cresci em meio ao judaísmo. Esse perfil de Paulo era justamente o perfil da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não precisava de pregadores gentios. A igreja de Jerusalém não precisava de profetas gentios. A igreja de Jerusalém era uma igreja completa. Afinal, Pedro era o seu pastor. Mas tudo lhes faltava. Porque Pedro não conseguia passar a criticidade do evangelho. Porque as pessoas dizem que o evangelho é fácil. Fácil para se tornar o que ele se tornou hoje. O evangelho nunca foi fácil. É por isso que Jesus falava entre parábolas, para dificultar o entendimento aos incautos e primeiro servir a mesa aos judeus. Depois nós, com o aumento da ciência que foi anunciada no livro do profeta Daniel, teríamos a condição plena de, através do Espírito Santo, que em nós moraria, termos o discernimento pleno daquilo que estava escrito nas entrelinhas da Escritura. A condição primaz não é simplesmente ser um bom pregador, mas a condição primaz é ser fonte, é viver o evangelho para poder transportá-lo de uma forma nítida, sem contaminar o conteúdo. A fonte não contamina o conteúdo. A fonte límpida oferece água límpida. É justamente por isso que hoje os altares estão contaminados, as igrejas contaminadas, o evangelho contaminado. Porque palavras de ânimo não levam à transformação do caráter. A transformação do caráter precisa muitas vezes de talhadeira, precisa muitas vezes de fogo, precisa muitas vezes de martelo, precisa muitas vezes de bigorna. É justamente por isso que Deus diz assim: eu tenho um martelo que esmiuça a penha, e essa penha é o coração endurecido dos homens. A apostasia tem feito isso. Tem camuflado a necessidade de profundidade das Escrituras. Eu vivo hoje uma vida superficial. Eu vivo hoje uma vida de oração superficial. Eu vivo hoje uma vida de fornecimento de subsídios para a igreja. Eu ajudo a igreja como se ajuda Deus necessitasse. A verdade é que nós não precisamos da ajuda de ninguém. É como se Deus estivesse aqui dizendo isso para você: eu não preciso da sua ajuda, é você que precisa de mim. E aquilo que eu faço por você, você teria condição de pagar para mim de volta? Se eu desse o preço das vezes que eu te levantei da sepultura, quanto você teria para me pagar? Se eu desse o preço das balas perdidas que eu fiz se perder e não te acharam no meio do teu caminho, quantas vezes você poderia pagar isso no seu cartão de crédito? Livrar você da cocaína, livrar você da heroína, livrar você da prostituição, livrar você do travestismo, livrar você da homossexualidade, livrar você de tudo aquilo que você já passou, do alcoolismo, de tudo, das traições, dos seus adultérios, e que ninguém sabe que você cometeu, mas que Deus está te guardando para que um dia a pessoa que está do seu lado possa ser formada numa característica que só Ele pode formar as pessoas, que se chama perdão, a fim de que quando ela souber que você atraiu, olha, ela não destrua a tua vida. Deus está te guardando debaixo das asas dele ainda. E você sabe por que isso? Simplesmente porque o evangelho não é fácil de se entender. Qualquer pessoa que tivesse o conhecimento de um ato libidinoso que se faz com uma criança, automaticamente ser-lhe-ia dada a oportunidade de entregar essa pessoa a um delegado e mandar lá para os detentos internos um aviso dizendo: mexeu com uma criança.
Mas Deus mesmo assim ainda tem perdão para os aliciadores. Deus ainda assim perdoa os assassinos. Deus ainda assim perdoa as prostitutas. Deus ainda assim, depois dos anos serem abertos para a penetração de homens que viraram travestis, Ele ainda leva essas pessoas à salvação. Pessoas que nós passamos hoje, olhamos e dizemos como o diabo pode trabalhar aqui e ficamos estupefatos com o que o diabo faz. Maior é aquilo que Deus faz quando salva uma alma dessa, risca o nome dele do inferno e assina o nome dele no livro da vida. Maior é essa obra. Fácil é se tornar o que eles se tornaram. Aliás, todos nós somos até piores do que eles. Mas a condição é que Deus estendeu diante de nós o tapete da graça. Deus estendeu diante de nós o tapete da misericórdia. Deus estendeu diante de nós um tapete chamado amor ágape, que só Ele pode sentir por nós. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no verso de número 1, traz o primeiro perigo. E o primeiro perigo é desinteressar-se da salvação. Vou repetir: desinteressar-se da salvação. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos. As pessoas estão se desviando da palavra de Deus e se desinteressando da salvação. A salvação é algo que só Deus pode dar. Ah, se eu pudesse pegar os pregadores dessa geração e torcer-lhes o pescoço. Ele morreu na cruz, amém. Ele estendeu um caminho que nos leva à salvação. Ele não nos dá a salvação. Mas quem caminha o caminho sou eu e você. Quem tem que andar na linha sou eu e você. Quem tem que se santificar sou eu e você. Quem tem que dizer não para o pecado sou eu e você. Quem tem que parar de mentir sou eu e você. Quem tem que parar de prostituir sou eu e você. A fim de que sejamos tidos como dignos para sermos chamados de filhos de Deus. A partir daí então a salvação nos alcançará. O segundo perigo está em Hebreus 3, no verso de número 12. Que na linha da salvação, no limiar da salvação, o homem e a mulher de Deus endurecem o coração e descreem e não mais obedecem. A primeira coisa que acontece depois da descrença é a desobediência. Ninguém desobedece crendo. Ninguém desobedece acreditando. Você só desobedece porque você deixou de acreditar. O verso 12 diz assim: atentamente olhai e cuidai, ó irmãos, para que em tempo algum não haverá em qualquer um de vós um coração mau de incredulidade, não para fim de que vocês não se apartem para longe de Deus, o Deus que vocês estão vivendo ao lado dele. Então eu estou vivendo ao lado de Deus, diga glória a Deus. Mas aí a descrença faz com que eu desobedeça, e automaticamente o meu caminho, não de Deus. Deus nunca vai se desviar do seu caminho. Deus nunca vai sair correndo do seu trono. Deus nunca vai largar a sua santidade.
Se o alvo dos anjos é dizer santo, os anjos não vão mudar a cabeça, eles sempre olham para o mesmo lugar. O que acontece é que eu desobedeço e eu penso, deixa eu vir para cá para vocês todos verem, e eu penso, estou ao lado de Deus, estamos caminhando um do lado do outro, e eu penso que isso aqui não tem problema. Vamos ver se não tem problema, Marcelo? Não atentem para esse Deus, também gorducho, mas é o Deus. Pezinho para frente. Você vai continuar reto. Aí, não, vamos mais para trás. Para a gente dar uns passos juntos, andando um do lado do outro. Vamos lá, vamos andando. Estou do lado de Deus. Olha lá, eu estou indo junto com Deus. Deus está desviado, mas eu estou indo junto com Deus. Deus deveria estar andando reto, mas, né? Pra cá. Agora veja. Quando chegar aqui, você para. Tá certo? Vai, vamos lá. Estou andando ao lado de Deus. Mas ele desvia, né, irmão? Deus, vem aqui, Deus. Anda no caminho certo. Se você precisar de GPS, vamos lá. Né? Vamos lá. Ali do chão. Vai, vamos lá, Deus. Vai. Parou, Deus. Aí eu acho que, isso aqui, continua, Deus. Gente, olha o quanto eu movimentei o pé. E olha Deus onde já está. E se nós caminharmos mais, Ele vai continuar no caminho dele. Eu vou bater no canto da igreja. Eu vou parar lá no Tremembé, irmão. Tucuruvi, Zona Sul, sei lá para onde é que eu vou. Eu sei que para uma coisa eu tenho certeza. Para o lado de Deus eu não vou. Deu para você entender sim ou não? Então, obrigado. Então, essa segunda verdade do perigo da apostasia é quando eu endureço o meu coração. Não, eu acho que tem que ser assim, é assim. Querido, o único que vai ter a certeza e não vai voltar atrás, o nome dele é Deus. Nós sempre temos que estar propensos a dar um passo atrás e a resolver mudar. Diga sempre. Diga sempre. O terceiro grande perigo da apostasia, eu quero convidar você para ir no capítulo 5, verso 11. Sobre esse eu preguei hoje de manhã em Santo André. É quando eu me torno preguiçoso para ouvir. Quantos pais nós temos aqui? Deixa eu ver. Isso. Levante a mão. Levante a mão. Seu filho não morreu. É que tem gente que faz assim, né? Eu acho que o filho morreu. Ele recebeu. Levante a mão. Se é pai, levanta a mão. Isso. Glória a Deus. Pode baixar. Agora você vai entender por que eu pedi para você levantar a mão. Você sabe o que é preguiça para ouvir? Sabe? Amor, tenta falar alguma coisa para mim. Qualquer coisa. Preguiça para ouvir. Isso. Tenta falar qualquer coisa para mim. Eu já sei. É isso. Isso é o quê? Você precisa botar os seus ouvidos na academia. Academia Teológica de Letras. Você precisa aprender mais de Deus. Porque quem não ouve o homem, como é que diz que ouve a Deus? Quem não tem paciência para ouvir o homem, inclusive a quem nós fomos ordenados a honrar.
que eu falo pai e mãe. Se você não ouve a quem você tem que honrar, como é que você me diz que você quer ouvir aquele que pode te honrar? Apóstolo, mas a minha mãe não tem razão. Ouça. Como é que você vai emitir um juízo sem ler o processo? Como é que você vai determinar uma sentença? Minha mãe não sabe o que diz, se você não lê o processo. O bêbado da rua tem que ser ouvido para que você emita o processo. Posso dar um exemplo? Já preguei sobre isso aqui, alguns de vocês estavam aqui, não lembro se foi numa sexta-feira, acho que foi. Quando Ana entra na presença do sacerdote Eli, o Urim e o Tumim acenderam as pedras e deram as letras do julgamento. Cada pedra daquela, das 12 pedras, é uma letra principal do do alfabeto judaico. Então, quando aquelas pedras acendiam, ela dava um juízo. E o juízo que o sacerdote Eli teve foi bêbada. Olha, bêbada. Então ele disse: mulher, por que você está embriagada? Ele emitiu um juízo sem ouvi-la. Por quê? Porque a oração que ela fazia, ele não conseguiu ouvir. Porque a Bíblia diz que eram palavras que não conseguiam ser entendidas. E por isso, somando com aquilo que estava escrito no Urim Tumim, ele diz: está bêbada. Mas o problema é que a palavra bêbada, no hebraico, tem as mesmas letras do Aleph Bet da palavra Ksará, que quer dizer como Sara. O que Deus estava dizendo para ele é: assim como Sara eu abençoei, eu vou abençoá-la também. Ksará. Emitir juízo. Emitir juízo é algo terrível. E que, segundo aquilo que nós estamos prevendo aqui da apostasia, é que nós hoje olhamos a situação do país, não conhecemos política e estamos julgando. Estamos emitindo juízo. Somos preguiçosos para ouvir. Quantos de nós às vezes está passando e alguém está fazendo um comentário político, você muda de canal? E a única coisa que Deus queria era falar com você ali para que você emitisse um juízo correto, a fim de que a sua oração pudesse ser direcionada acima de um pilar correto de julgamento. Mas como eu sou preguiçoso no ouvir, eu emito juízos errôneos. E eu não sei por que é que Deus permitiu que o Brasil tivesse o governo que tem hoje. Hoje nós temos muita característica de Babilônia em nós. Assim como os judeus saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos judeus. Nós fomos chamados do mundo, mas o mundo não saiu de nós. E como impetrar juízos bíblicos se o mundo ainda não saiu de mim? Os meus juízos serão proporcionalmente e diretamente da mesma proporção que o mundo julga. E se eu pudesse escrever um versículo, é: não julgueis como o mundo julga. Pense. E veja quanto você é preguiçoso para ouvir. Você já reparou que depois de determinado tempo da palavra, você se levanta e vai embora? Você consegue entender isso? Que está demorando demais a palavra. Somos preguiçosos para ouvir. O
quarto perigo está no capítulo 6, o verso 4, que diz que a igreja de Cristo não se contenta em que Cristo seja crucificado uma única vez, mas a igreja de Cristo está crucificando de novo a Cristo. O verso 4 diz: porque é impossível aqueles já de exatamente uma vez por todas havendo sido iluminados e havendo eles provado o gosto do dom gratuito celestial e participantes havendo sido tornados de a influência do Espírito Santo e participantes acompanhadores bem de lado a lado, havendo provado o gosto da boa palavra de Deus e dos poderes do tempo que está se findando e vindo, havendo caído outra vez, possam renovar-se para o arrependimento. Assim eles estariam novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Quando a minha constância no pecado se torna hábito, eu passo a ser integrante do coral, cuja letra do hino é: crucifica-o. Eu preciso que ele morra, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso que ele suba de novo na cruz, porque eu preciso ser salvo. A cada pecado, a cada atitude, a cada dia voltando ao mesmo lugar do crime, eu estou expondo Cristo à vergonha novamente diante da multidão. A apostasia torna a igreja rígida para o zelo do Espírito. Nós não zelamos pelo Espírito, não o Espírito Santo, o nosso Espírito. Nós simplesmente fazemos o que queremos, da forma como queremos, quando queremos. Nós agimos, falamos, pensamos e vamos caminhando drasticamente. Ouça, drasticamente nós vamos caminhar para a perdição das nossas vidas. Ouça. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ouça. Diga: ouça. Mais uma vez, diga: ouça. Pergunte para ele: estou te enchendo? Diga mais uma vez para ele: ouça. É assim que Jesus faz com você. Ouça. Ouça. E ele vai ficar dizendo a mesma coisa tantas quantas vezes você estiver pecando o mesmo pecado. Ouça. 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 E vai chegar uma hora que você vai dizer para Jesus: você não acha que você está sendo inconveniente, não? Me deixa fazer o que eu quero. Não é a igreja de hoje. Não é a igreja de hoje procurar um lugar onde eu me sinta bem. Você vai se sentir bem sendo coagido a não fazer o que você gosta, ou você vai se sentir bem num lugar onde você possa fazer o que você gosta? Se você tivesse cometido um assassinato, qual era o presídio que você queria ir? Sendo cristão,
Qual presídio que você queria ir? Se o juiz perguntasse para você qual presídio que você queria ir, se eu fosse cristão e tivesse matado de uma forma errônea alguém, eu diria para ele: o pior que tiver. Eu preciso sofrer a morte desse homem que eu arranquei a morte dele. Eu arranquei a vida dele, perdão. Eu preciso apanhar lá, eu preciso morrer lá se for possível. Porque se eu arranquei a vida de alguém, eu não sou digno de viver a minha própria vida. Se eu persigo a pessoas, eu não tenho condição de não viver perseguido. E as pessoas acham que não existe mais o tal do mesmo peso para a mesma medida. As pessoas acham que fazem o que querem e não recebem o que devem. Oh, isso é forte. Eu vou repetir. As pessoas acham que fazem o que querem e não recebem o que devem receber. Mas não. A Bíblia diz que conforme você julga, você é julgado. Conforme você faz, você recebe. Conforme você semeia, você colhe. O duro é quando nós julgamos erroneamente, porque não gostamos de ouvir. Então julgamos erroneamente e vamos colher no futuro. Agora você pode achar que está tudo certo, mas o amanhã vem aí. E duro é o peso quando nós nos convencemos de sermos justos quando sabemos que estamos errados. Quando a justiça de Deus brilhar no horizonte dizendo: vem. Vem cá. Não dá. Agora você tem que vir, esse aqui é o teu caminho. Lembra de Jacó? Não tem como escapar. Se quiser ser abençoado, vai ter que encontrar com o anjo. As pessoas pensam: mas Deus é mau. Você não sabe o que é um Deus mau. Você não tem ideia do que é um Deus irado. Você não tem ideia do que é um Deus destruidor. Você não tem ideia do que é um Deus que mandou avisar na Bíblia: eu vou voltar. Você não tem ideia do que é isso aí. Nós estamos servindo a Deus. Como é que fala? Como é que eu gosto de falar? Deus está dando para nós a sua melhor. Deus está dando para nós hoje a sua melhor versão. Mano, o mundo está caindo os pedaços, mas a igreja está de pé. Nós estamos recebendo de Deus a sua melhor versão. Não queira estar aqui quando Ele for mostrar a outra versão. A melhor versão de Deus foi entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz, para morrer morte de cruz, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse vida eterna. Essa é a melhor versão de Deus para a humanidade que Ele ama. Deus amou o mundo inteiro e entregou o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a melhor versão de Deus. Meu Deus, se essa é a melhor versão de Deus, qual é a pior versão de Deus? Ele o ressuscitou para depois mandar voltar e cobrar a conta. Era melhor que Deus não tivesse ressuscitado o Filho. É isso que quem ficar no arrebatamento vai dizer de coração cheio. Era melhor que Ele não tivesse ressuscitado. Olha como Ele voltou. Ele volta com olhos como chamas de fogo, uma espada flamejante saindo da sua boca, os pés são como latão reluzente, o cinto é de ouro puro. Ele volta montado no cavalo branco, ele tem sobre a sua coxa escrito Senhor dos Senhores. Ele vem com o manto salpicado de sangue. Ai daquele que estiver na frente dele. Ele vem. Ele deixou avisado: eu vou voltar. E o melhor, eu e você somos o exército que vem com Ele. Quinto perigo. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 26.
quinto perigo é quando eu deliberadamente resolvo mergulhar no pecado. Deliberadamente resolvo ser quem eu sou, sem querer saber qual é a minha melhor versão. Eu sou desse jeito e ninguém me muda. Eu não vou mudar. E eu digo o que Deus está dizendo agora. KKK. Verso 26 diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Perdeu, tio. A única forma é arrepender-se e não cometer mais. Não vai ter sangue para perdoar mais. É arrependimento. Querido, se você souber como é arrepender-se, você vai preferir ter parado de pecar antes. O arrependimento traz dores dilacerantes. O arrependimento traz dores destrutivas de alma. O arrependimento traz mudanças interiores de mente abruptas. Tem que acontecer agora. É assim que é arrependimento. Arrependimento não tem tempo de tratamento. O arrependimento você encontra com ele numa esquina e ele diz para você: é agora. E geralmente a esquina que você encontra com ele é aonde está situada a pedra de esquina. E você não encontra, querido, com a parte abaulada da pedra, você encontra com a quina. Assim como Judas encontrou. O arrependimento de Judas não estava, presta atenção nisso, o arrependimento de Judas não estava em devolver as moedas. Isso não é arrependimento, ele precisava encontrar com o arrependimento. E Deus o fez encontrar com o arrependimento. Não aguento mais eu me enforcar, pôs a corda no pescoço, pendurou no galho e disse: o arrependimento não serve, ele não quer meu arrependimento, porque ele pensava que o arrependimento poderia vir dos sacerdotes que receberiam o dinheiro de volta. Não são os homens que vão te oferecer arrependimento. Quando ele pula no precipício, o galho quebra e ele vai encontrar com o arrependimento. Quando ele encontra com o arrependimento, ele projeta-se sobre uma pedra pontiaguda. E essa pedra pontiaguda rasga o seu ventre e ele precipita as suas entranhas. Isso é arrependimento. Ali, para ele, as dores foram mínimas, porque ele morreu. Agora eu quero saber o que é precipitar as entranhas que cometeram o pecado quando você se arrepender. Você já pensou nisso? Em quantos pecados você acha que se arrependeu e não encontrou com a pedra de esquina? E na verdade você continua sendo a mesma pessoa, porque aquele que se arrepende nunca mais torna a fazer novamente. Agora sabe por que ele nunca mais torna a fazer novamente? Porque ele se converteu? Não, porque ele não vai suportar ter a mesma dor duas vezes. Isso é arrependimento. Ele nunca daria uma ferramenta indolor para anular a dor que ele mesmo sentiu. Se ele sentiu uma dor para anular o seu pecado e você agora pula voluntariamente dentro do pecado, a ferramenta que anula esse pecado não poderia ser um milkshake de chocolate. Pedra de esquina. E o problema da apostasia sabe qual é? Os coaches dizem que a igreja de hoje não sofre. Sexto e último, vou terminar.
Vá até o capítulo 12 de Hebreus. Verso 15. Tendo cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz que brotando vos perturbe, e por ela muitos se... O perigo da apostasia é uma igreja amargurada. O perigo da apostasia, queridos, é quando ela chega e ela faz com que a sua amargura possa ser adoçada pelo mel das contravenções. Quando você fica amargurado por alguém, você quer fazer esta pessoa amargar aquilo que ela fez. Mas você fazendo ela amargar aquilo que ela fez, você não está curando a sua amargura. E você não vai cessar enquanto viver, porque você vai querer ver aquela pessoa penar até morrer. A igreja apóstata é uma igreja que quer ver morte. A igreja apóstata é uma igreja que bate palma e diz assim: tá vendo, eu não falei? A igreja apóstata é aquela que diz assim: fez, pagou. A igreja apóstata não ora para que Deus diminua o peso do juízo. Que é isso, apóstolo? Como é que o senhor diz um negócio desse? Você acha que a igreja tem que fazer isso? Pai, não lhes impute este pecado. Eles não sabem o que fazem. Lembre-se do início da pregação, quando nós só podemos pregar aquilo que nós vivemos. Alguns de vocês que estão sentados aqui, pelo que fizeram a mim, não deveriam estar nem aqui. Mas se você está aqui, é porque Cristo vive em mim. E já não sou eu mais que vivo. Pelo que você falou, pelo que você fez, pela rodinha que você fez, pelos lugares que você andou, a forma como você falou, já não era mais para você estar aqui. Outros não tiveram a sua sorte, Deus os levou. Deus ama muito você, por isso você está aqui, para poder ouvir tudo isso e eu dizer a você que eu não sinto peso nenhum em te amar. Eu não sinto peso nenhum em te perdoar. Eu não sinto peso nenhum em conviver com você e colocar os meus filhos para conviver com você. Não. Como diz a profeta, vida que segue. É interessantíssimo isso, por quê? Porque isso eu aprendi com Jesus enquanto ele estava na cruz. É um ensinamento para a vida toda. A igreja que não sabe perdoar é a igreja que não será perdoada. A igreja que não sabe amar é a igreja que não será amada. A igreja que não sabe estender o tapete da graça para que ande do seu lado apertado durante um tempo, assim como fez o samaritano, fornecendo a sua montaria, andando a pé e colocando um judeu que não se dá com o samaritano
para caminhar junto, abraçado junto com Ele. Se você não consegue estender o tapete da graça, Ele será recolhido dos seus passos. É uma pregação para a igreja vitoriosa. É uma pregação para uma igreja que daqui a um tempo vai bater no meu ombro lá na glória e vai dizer: eu estava lá naquele dia. Vai bater no ombro da bispa, vai bater no ombro dos pastores, vai dizer assim: obrigado, porque vocês não arredaram o pé da verdade. Obrigado porque a verdade faz parte da vida de vocês. Obrigado porque vocês amam indiscriminadamente. Obrigado porque as pessoas falam mal de vocês e vocês beijam a face, não molhando o bocado e indo embora, mas pelo contrário, dando o almoço inteiro para poder comer junto com você na mesma mesa. Essa é a condição de perdão que nós temos que começar a viver. A igreja desse tempo tem que tomar cuidado para os que estão dentro não se perdam. Nós estamos perdendo almas por causa de atitudes de quem está dentro. Não é o diabo não precisa tirar ninguém da igreja. Ele só bate palma dizendo: mais um, mais um, mais um. E os demônios ficam perguntando: mestre, quem é que está fazendo esse trabalho? Aí o diabo diz: nenhum de nós. Eles mesmos estão se matando a eles mesmos. Eles mesmos estão falando mal de um dos outros. Eles mesmos estão julgando o que não sabem, porque eles não têm coragem e astúcia e perseverança em ouvir. Eles simplesmente olham e dizem: é preguiçoso, não quer vir. Ele tá passeando, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. As pessoas não sabem. Muitos de vocês foram julgados e feridos e até hoje não se levantaram. E nós estamos aqui tentando fazer você levantar, enquanto tem outros achando que porque eu estou tentando fazer você levantar, eu estou puxando o seu saco e esqueci dele. Só que você não sabe da história, e quando você chegou, você também não lembra mais que eu fiquei do teu lado te levantando. Eu perdi dias, meses e até anos. Tem pessoas aqui que demorou anos para levantar. Isso é uma amnésia que o próprio Satanás coloca na cabeça das pessoas. Aí ele não quer mais me atender. Agora chegou o Leandro na igreja, e ele agora só fica com o Leandro. Com certeza porque o Leandro tem dinheiro. E agora eu vou profetizar. Você está vendo o copo? Está vendo o copo? Tem água dentro, está vendo? Pronto, profetizar. Você vai ser cheio, que nem um copo. Ô glória, aí tem fogo, gente sai, rodopiando, cai pra cá. É assim. Essa é a pregação hoje. Eu termino nessa noite passando para a bispa. Eu termino dizendo só o seguinte para você: pelo amor de Deus, volte a ser corpo de Cristo. Volte a ser corpo de Cristo. Pegue na mão da sua esposa, Tom. Isso. Você está vendo do jeito que você pegou na mão dela? Isso. Solta a mão dela. Agora tira a bolsa daqui, por favor, Beth. Senta do lado da Beth aqui. Agora pegue na mão da Beth com a mesma intensidade que você pegou na mão da sua esposa. Sabe quando é que você ia pegar na mão dela assim? Nunca. E se não for isso, não serve. Aqui ela não é esposa, ela é irmã. Ela é esposa na cama dele. Aqui ela é irmã.
não for esta intensidade, não vale. Pegue de novo, por favor. Não é adultério não, viu? Calma. Se não for esta intensidade, o sangue não está passando com o mesmo volume e pressão. Sabe o que vai acontecer com o corpo? Atrofiar, necrosar e morrer. Olha lá, entendeu? Entendeu? É a mesma intensidade. Entendeu? Eu estou vendo que tem gente que entendeu. Tem os braços aí que estão dormentes, não está chegando sangue. Tem umas pernas aí que está meio, né? Tem umas pessoas. Igreja, vamos andar, vamos andar. É assim que você está. É assim que você está, porque não está chegando sangue. Não está chegando sangue. Às vezes a pessoa está lá com uma parada cardíaca, precisa dar um choque nela. Para ela poder fazer o quê? Para ela poder acordar, respirar. Porque às vezes passa sangue, mas não tem oxigênio. Sem oxigênio, o sangue vira veneno. Olha para a pessoa ao seu lado e diga assim: sem oxigênio. Diga: sem vento. Agora entenda: sem vento. Sem vento. Você sabe qual é o nome do Espírito Santo? Vento. Sem vento, o sangue é veneno. Então é justamente por isso que o Espírito Santo precisa estar pairando sobre a igreja. Mesma intensidade. Faz um teste aí para ver se está vivo. Dá uma apertadinha aí. Eu estou vendo a pastora Glaucia e o pastor Cris aqui já morrendo. Já estão morrendo aqui, ó. Está morrendo. Graças a Deus. Está morrendo. Quase morreu, hein? Quase morreu. Segura aí. Olha, presta atenção. Você está achando que isso aqui é brincadeirinha para acabar o culto bem, né? Vocês sabem o que é doação de medula? Sim ou não? Para haver uma doação de medula precisa haver o quê? Como? E se a medula compatível for a do seu inimigo? Você vai falar não quero? Se for dele, eu não quero. Se tiver alguém aqui de cara virada com o outro, vai doar medula para ele agora. Vai doar medula. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Você está vendo, né? Está todo mundo bem, né? Daí depois chama no WhatsApp. Eu vou mandar você para a caverna de Adulão, irmão. Pau, né, meu? Esse cara é cara de pau, né? Esse cara brinca com Jesus, irmão. A senhora não está pegando na mão da bispa por quê? Você estava ali nada. Vocês gostaram da nova versão da Edilene? Judia. É os tzitzit. O nome disso é tzitzit. É. Os judeus usam isso, sabia? Então, tzitzit. Isso.
A nova versão. Querido, você vai entregar para esta pessoa do teu lado agora o que você tem de melhor para ela. Por isso que eu pedi para você mudar de lugar. Porque às vezes você já entrega o melhor para esta pessoa que está do teu lado. E amor não é amar a mesma pessoa. Amor é amar quem você não conhece. Tem alguém aqui que você não conhece? Sai do teu lugar e vem trocar medula com ele. Vai achar alguém aí que você não conhece.